E o noticiário de economia está cheio nesta quinta-feira. Houve a invasão do MTST ao prédio do Itaú, aqui em São Paulo, recorde do Ibovespa, homologação do ressarcimento do INSS fora do teto, além da queda de braço de Javier Milei e Lula sobre a importância do Mercosul. E quem comenta esses temas agora é a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Que sopa de letrinha, hein? Isso mesmo. Rita, o nós contra eles do governo Lula tem relação com a invasão desse prédio no coração financeiro aqui do país? Olha, Leandro, a gente não pode afirmar de forma categórica, mas é a tentativa de colar um discurso justificando até o próprio IOF. São os ricos contra os pobres. Mas acontece, repito isso aqui, o IOF, por ser um imposto sobre operações financeiras, ele atinge a todos nós, porque ele vai aparecer no câmbio, ele vai aparecer no crédito, ele vai aparecer no seguro, ele vai aparecer nos investimentos. Então, é um imposto que atinge a toda a sociedade. Como eu disse e repito, é um imposto regulatório que está sendo usado para fins arrecadatórios, porque ele pode ser decidido na caneta do presidente. E a partir do momento que ele foi derrubado pelo Congresso, o que está acontecendo? O governo resolveu recorrer ao STF. Então é como se o governo estivesse fazendo uma campanha para justificar, caso isso ocorra, uma decisão do STF em favor do governo e contra toda a sociedade, ou a maioria da sociedade, que pelo menos o movimento dos trabalhadores sem teto não pensa assim e fica jogando isso. Agora, eu acho interessante porque o Brasil está ficando um país cada vez mais pobre, exatamente pelo aumento exagerado da carga tributária que tira a renda das famílias, que tira o lucro das empresas e transfere para um Estado que não consegue fazer a gestão das suas contas e, ao não conseguir fazer essa gestão, ele vai tributando cada vez mais, sufocando e matando o consumidor, sufocando e matando o produtor. Então é uma incoerência. E ele não quer fazer o ajuste da equação pelo lado certo, pelo lado correto, que é olhar o gasto público, ou seja, a quantidade e a qualidade do gasto público. Porque a gente tem um país crescendo, com a arrecadação crescendo e um país com pires na mão. Exatamente por não ter controle sobre o gasto, né, acontece o que está acontecendo. O governo vai aumentando a nossa dívida, então um país que está crescendo, mas está crescendo a dívida também. Cresce o nosso risco, a taxa de juros vai para a lua, com a taxa de juros a 15%, se passar esse aumento do IOF, nós vamos entrando numa espiral que ninguém aguenta, com a maior carga tributária da América Latina e com um dos maiores juros do mundo. Quem que quer produzir nesse país? Você tem que ser agiota, você tem que viver de renda. Mas que renda? A renda vai toda para o governo. E que governo? Um governo que não sabe cortar gastos. Agora, Rita, esse assunto que o governo divulgou sobre o ressarcimento, né, do INSS a aposentados e pensionistas, o pedido do governo para o valor que será pago ficar fora do orçamento, fora das contas. Esse valor vai ter que sair de algum canto, né? Isso prejudica ainda mais no fechamento das contas lá na frente. Não, despesa é despesa, isso vai ser pago. Então, isso entra no nosso nível de endividamento, esse dinheiro vai ser desviado, né, ou da saúde, ou da educação, ou da segurança, ou de outro investimento em infraestrutura. É disso que nós estamos falando. E o pior, você vai colocando a sujeira debaixo do tapete. Não adianta isso não entrar, não adianta o governo falar, não, eu cumpri a meta fiscal, mas cumpriu como? Colocando tudo como despesa extraordinária?
Aí não tem, né? Aí fica fácil ganhar o jogo. Você tem é que tentar diminuir o tamanho do Estado no cangote da população e no cangote de quem produz e de quem trabalha. Porque quem trabalha paga muito imposto, você paga imposto no consumo, você paga imposto altíssimo, né, na luz, na água, principalmente naquilo que é básico, né? A reforma tributária vem aí, mas vem como? A gente vai pagar o imposto mais alto do mundo, o IVA mais alto do mundo. Então, o que a gente tem que fazer é realmente fazer uma reforma administrativa para saber qual é o tamanho do Estado que nós temos que carregar. Porque esse Estado, a sociedade não dá conta mais de carregar. Então, é necessário uma reforma administrativa, revisão de cargos e salários, olhar para dentro, né? Para depois passar a conta para a sociedade. Mas o que está havendo é um inchaço cada vez maior do Estado e as contas vão sendo apresentadas à sociedade sem o menor esforço político de fazer a conta no corte de despesas, principalmente em véspera de eleição, né, em ano pré-eleitoral. Será que corte de despesas é a mesma coisa do que cortar votos? E aí a gente vê de novo que o país não faz política de Estado, faz política de poder. Agora, Rita, vamos falar agora sobre Mercosul. O presidente Lula e Javier Milei, presidente da Argentina, divergiram sobre a importância do bloco para os países membros do Mercosul. Não houve nenhum sorriso na foto oficial, você viu, né? Quem é que está certo aí nesse cenário, nessa história, hein, Rita? Nem sorriso e nem encontro, né? Porque o Lula preferiu visitar a Cristina Kirchner, que está presa, né, no apartamento, na prisão domiciliar. E a divergência é o seguinte: quando você cria um bloco, o objetivo de um bloco é facilitar as trocas entre os membros desse bloco. Então, é incrementar o comércio. Então, a base do Mercosul é uma união aduaneira, ou seja, vamos tentar tirar o máximo de impostos possíveis dos produtos produzidos nos países do bloco para incentivar a compra, né, desses produtos entre esses países, compra e venda entre os países, para fazer crescer o comércio entre esses países e, é claro, isso virar desenvolvimento desses países. E a outra base aí do Mercosul é a tarifa externa, né? Então, essa tarifa, ela quase que como se ela protegesse o Mercosul de produtos de outros países fora do bloco. Então, esses países, para colocar os seus produtos no bloco, eles teriam restrições tarifárias. A posição do Milei é uma posição mais liberal, uma posição de que o Mercosul deveria rever esses conceitos para facilitar acordos com outros países. E a posição do Lula é que esses dois instrumentos protegem o Mercosul. Então, uma posição mais de olhar para o umbigo do que expandir, aumentar a capacidade de negociação dos países do bloco. Eu, como economista liberal, o meu pensamento está muito mais para Milei do que para Lula. E outra coisa que chamou muita atenção no discurso de Lula é ele falando da necessidade, ou que ele vai olhar com carinho a possibilidade dos países usarem moeda própria. Não sou mãe de Iná, nós vamos ter a cúpula do BRICS aqui, dia 6 e 7, está chegando. Isso é uma fixação, tanto em termos de Mercosul quanto em termos de BRICS. A criação de uma moeda para deixar o dólar mais enfraquecido em nível de comércio internacional. Então, existe essa vontade de criar uma moeda única nos membros do BRICS e o Lula voltou a falar nisso em relação ao Mercosul. E chamou atenção também para que o Mercosul olhe mais para a Ásia. Então, a gente sabe, né, da relação boa que o Brasil tem com a China, mas ele citou o Japão, a Coreia, etc. Mas me chamou a atenção e nós temos a cúpula do BRICS e a presidente Dilma do banco do BRICS, né, do banco que foi criado pelo BRICS, o Lula deu a ela essa missão de trabalhar nessa moeda única para os membros dos BRICS, esse mesmo pensamento que ele falou do Mercosul.
Então, e o Trump já falou que se criarem uma moeda para concorrer com o dólar, os países dos BRICS sofrerão uma taxação de 100%. Então vamos ver, tem coisa, né? Tem caroço nesse angu aí. Vamos ver para frente. Rita, o Ibovespa renovou a máxima histórica de pontos hoje, mesmo em um cenário fiscal conturbado. Qual a explicação, Rita? Qual o motivo? Olha, nós temos uma explicação externa e uma explicação interna. Hoje também, tanto o índice Nasdaq quanto o índice S&P 500 renovaram máximas históricas. Hoje foi antecipado os números do emprego, né, e do desemprego na economia americana, chamado payroll. E o que aconteceu? É uma coisa até curiosa. Houve uma criação de novos empregos acima do esperado. Foram criados 147 mil novos postos de trabalho nos Estados Unidos. Esperava-se 110 mil. A taxa de desemprego caiu de 4,3% para 4,1%. Mas os salários não foram reajustados o tanto que se esperava. Então, os salários, o reajuste dos salários foi menor do que se esperava. Isso acendeu uma luz de que o Banco Central americano não deve mexer nos juros agora em julho, não deve reduzir os juros. O Trump vai ficar rouco de tanto pedir para reduzir os juros. Os treasuries, inclusive, subiram, mas mesmo assim, a leitura dos investidores é que a economia americana está muito forte. O mercado de trabalho aquecido, a economia forte, e isso reflete no comportamento dos lucros das empresas. Então, as bolsas subiram, e acabaram contaminando, inclusive, o Ibovespa, mas, diante desse cenário fiscal, a Bolsa Brasileira ela vem sofrendo muito. Então, as ações brasileiras estão ficando baratas em relação a outros mercados. E aqui eu vou te falar uma coisa muito engraçada, que é muito louco a reação dos investidores em relação à política. Nós estamos vendo um acirramento do confronto entre executivo e legislativo. Então as coisas estão piorando. E a imagem para o mercado, a imagem do presidente Lula, nós vimos o The Economist, está ficando desgastada. E isso enfraquece Lula para o ano que vem. O mercado antecipa. Então, o mercado está antecipando uma mudança de gestão. E está entrando, está indo para a compra. E o dólar caiu em função da entrada de recursos para a nossa bolsa. Então, entraram dólares para comprar bolsa brasileira. E o que mais subiu foram os grandes bancos e as empresas cíclicas. Nessa antecipação de mudança de gestão, tipo assim, olha, a Selic não vai subir mais e pode até cair se houver uma mudança de gestão lá para frente. Então, basicamente, esse é o cenário. O mercado, ele antecipa, ele compra antes que as coisas aconteçam.